Salve, salve! Seja bem-vindo, bem-vinda! Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Pois é, já deixa o seu like aí, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações. Vem chegando um papo incrível, imperdível, com histórias valiosas desse universo empreendedor. Podcast Mundo Empresarial, que está celebrando aí cada dia mais, né, a conquista de mais inscritos, mais pessoas que vêm ao nosso canal, conhece os conteúdos, se inscreve e passa a interagir junto com a gente. A gente está muito contente, são quase 140 mil inscritos aqui no YouTube e você, além de assistir, pode também ouvir esse conteúdo na íntegra através do Spotify ou da Apple Music, só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Lembrando também que o nosso programa tem o apoio e patrocínio do Grupo Convenção, essa marca que está presente desde a década de 1930 na mesa do povo brasileiro, levando sabor, qualidade, desde os clássicos refrigerantes, também a linha de energéticos, as cervejas com a Gitz, a Havashi, enfim. Então, sempre que você for brindar, tenha sempre à mesa os produtos do Grupo Convenção. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar o nosso convidado especial da cidade de São Paulo. Ele que é engenheiro, contador, empresário, fundador da Albieri e Associados e que hoje representa a Andersen Consulting do Brasil. Aqui comigo, o senhor Luiz Albieri. Como vai? Tudo bem? Muito prazer, Thiago. Obrigado pelo convite. Muito bem. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, prazer é todo nosso recebê-lo em nosso estúdio. Já participou do programa Mundo Empresarial na televisão e agora tendo a oportunidade de compartilhar um pouco mais dessa vivência empresarial e dos trabalhos que a Andersen Consulting oferece aos empresários e empreendedores desse nosso Brasil. A Andersen Consulting, para quem não sabe, é uma empresa de terceirização, né? Atua aí com vários braços, né? Na área de RH, financeira, tributária, também tecnologia e muito mais. Uma consultoria muito técnica, muito especializada para as diferentes dores que os empresários podem ter ao longo da sua trajetória, não é mesmo, senhor Luiz? Isso mesmo, Thiago. A gente costumo brincar que a nossa empresa ela pode ser considerada o one-stop shop. Então, o cliente chega, tirando a questão de auditoria, né, contábil, que nós não fazemos por razões de conflito com os outros serviços que nós prestamos, todos os demais serviços que o empresário precisa, que a empresa precisa dentro da área administrativa, vamos chamar assim, a gente atende. Então, terceirização de mão de obra especializada, contábil, fiscal, financeira, folha de pagamentos, toda a parte que a gente chama de projetos especiais, depois a gente vai entrar um pouco no detalhe aí, com demandas pontuais que a empresa precisa, toda a parte voltada para que um escritório de contabilidade tradicional fazer a contabilidade, a folha de pagamento, cuidar da área financeira da empresa. Então a gente tem vamos dizer, uma linha de serviço que essa fica sob minha gestão na empresa, que é toda a parte de terceirização e apoio administrativo. Aí nós também temos as áreas voltadas para consultoria empresarial. E aí tem uma vasta gama de especialidades, vou falar algumas delas aqui que podem, que são as que mais têm saída aí para os nossos clientes. Atendimentos na parte de logística, toda a parte de escritório legal, então parte de contencioso, tributário, trabalhista, civil, consultoria, né, societária, a parte de valorização de ativos, o que a gente chama de valuation, então a empresa precisa fazer inventários, precisa valorizar os seus ativos para uma correta contabilização em seu balanço, a parte de comércio exterior, toda a parte de fusões e aquisições. Então, hoje eu diria que a gente está muito bem estruturado, né, como uma consultoria. Nós somos mais de 1.000 pessoas aqui no Brasil, né, dentro de todas essas áreas. A minha área específica cuida de aproximadamente 350 pessoas, mas os nossos outros sócios são responsáveis pelas demais áreas. E eu tenho certeza que o empresário de qualquer porte, pequeno, médio e grande, que precisar de algum apoio, pode contar conosco. Nós temos linhas de atendimento para pequenas empresas, empresas do Simples Nacional,
pessoas físicas também a gente atende. Então, a gente atende hoje alguns artistas, jogadores de futebol, enfim, pessoas que têm uma alta renda, também expatriados que vêm para o Brasil, ou pessoas do Brasil que são expatriadas por suas empresas. Então, dentro do que a empresa precisa hoje, eu diria que eu costumo brincar que tirando a jardinagem, a limpeza e a segurança, a gente atende todo o resto. Muito bem. Faz um pouco de tudo, né? E como você comentou, né? Sobre Brasil. Por que Brasil? A gente tá falando porque a Andersen Consult é uma empresa global, né? Mundialmente conhecida e que representada aqui no Brasil através da Albieri Associados, né? Uma história que começou lá em 2011. Eu gostaria que você contasse, porque antes de ser Andersen Consulting, o teu trabalho como empresário era através da Albieri Associados. Como é que iniciou essa sua trajetória nesse universo empreendedor, Luiz? Bom, eu comecei a minha carreira em 1999, aproximadamente, depois que eu me formei em Engenharia Mecânica. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unesp, né, Universidade Estadual Paulista, lá na cidade de Guaratinguetá. Aliás, um abraço grande para os meus amigos de Guaratinguetá, que eu tenho contato até hoje. E depois, quando me formei em Engenharia Mecânica, eu resolvi vir para São Paulo, procurar oportunidade. Naquela época, a gente deixava os currículos na caixa de correio das empresas, né? Provavelmente muita gente que está ouvindo aí o podcast não vai se recordar. E uma das empresas que me retornou na época chama-se Arthur Andersen, né? A Arthur Andersen, ela tinha uma área de auditoria, de consultoria, mas ela também tinha uma área iniciando na época, que era uma área de implantação de ERPs, né? Na época estava vindo para o Brasil o SAP, né? Já tinha algumas empresas com ele em implantação e tal. E eles estavam contratando engenheiros para poder cuidar da parte de implantação e programação do SAP, que era uma linguagem específica na época, tá até hoje, chama-se ABAP. E então eu entrei nessa área, na Arthur Andersen. 6 meses depois que eu entrei, a Arthur Andersen sofreu um split. A área de consultoria, que é a área que eu tinha entrado, virou uma área que chama-se Andersen Consulting, e que hoje é a Accenture, para quem não conhece. E remanesceu a Arthur Andersen, que depois ficou só Andersen, né? Eles mudaram o nome na época para a parte de auditoria e consultoria, né? E como na época, enfim, esse split foi, de certa forma, litigioso, né? No mundo inteiro, houve uma divisão dos profissionais. E eu caí justamente na parte que eu não entrei na empresa, eu caí na parte de auditoria. E eu, engenheiro mecânico, tendo que fazer auditoria, aprender contabilidade, etc. Então, eu tive que me desenvolver meio forçadamente nessa área na época. Eu nem passou pela minha cabeça, engraçado, procurar outro emprego. Eu gostava tanto de ir lá. E eu falei, quer saber, eu vou me adaptar à nova função do que buscar outra oportunidade, né? Então, eu comecei a fazer uma especialização em contabilidade, depois me formei em contabilidade, me graduei mesmo em contabilidade, e atuei, né, na Arthur Andersen por 3 anos, até que a Arthur Andersen no Brasil foi adquirida pela Deloitte, né, em 2001, mais ou menos. E naquele momento, a gente teve uma grande instabilidade, né? A gente não sabia o que ia acontecer com a gente, qual seria o nosso futuro. Então, eu optei em aceitar o convite de um cliente meu, que eu atendia já há muitos anos, que era a General Motors, para fazer parte da área tributária da General Motors, cuidando da parte de International Taxation. Na época, tinha uma legislação nova de preços de transferência, etc. Então, eu entrei nessa área e fiquei lá por 5 anos. Saí da General Motors, aceitei um convite do Walmart para ser gerente lá da área tributária. Fui diretor tributário no Walmart, tive uma experiência no exterior pelo Walmart. Aí, quando eu retornei ao Brasil, depois de alguns meses atuando fora do Brasil pelo Walmart, eu resolvi empreender e seguir a carreira, vamos dizer, solo. Inicialmente, eu vi uma oportunidade muito interessante, uma lacuna até no mercado, talvez, porque no varejo, né, na época eu trabalhava no varejo, no Walmart, a gente tinha uma restrição orçamentária muito grande, né? As margens do varejo são muito apertadas para poder contratar consultorias, né? Então, a gente tinha que achar trabalhos muito dentro do orçamento que a gente tinha. E as grandes consultorias têm, obviamente, um preço um pouco maior e as
consultorias muito pequenas, você tinha que passar por um processo de entrevistar os consultores para saber quem ia se encaixar no negócio. Então, a gente não tinha muitas opções na época de empresas com baixo custo, vamos dizer, associado ao benefício que ela traga, ou à agilidade que ela traga. Então, eu imaginei montar vamos dizer, um pulmão de atendimento para as empresas em que a gente tivesse profissionais prontos para atender as demandas e com um bom custo-benefício, né? Então, a gente imaginei na época, né, vamos dizer, um tripé estratégico, né? Voltado para custo, agilidade no atendimento e qualidade do serviço. E a ideia era justamente atender poucas empresas, né? Era eu sozinho, basicamente. Mas a gente conseguiu fechar, vamos dizer, trabalhos com grandes empresas, primeiramente do varejo, porque eu tinha todo o contato do varejo através das associações que eu fazia parte, Associação Paulista de Varejistas, Associação Brasileira, etc. Então começamos a fechar trabalhos, principalmente com varejos na época, né? E os colegas que eram da área tributária dos varejos me deram excelentes oportunidades para mostrar o trabalho. E em um ano depois a gente já tinha 30 funcionários, 2 anos depois 60. Ao final do 5º ano a gente estava com mais de 100 pessoas, né, na empresa. E então essa foi uma receita que deu muito certo. E isso começou lá em 2011, mais ou menos. Em 2019, a Andersen dos Estados Unidos, que, vamos dizer, foi um revival da Arthur Andersen lá de trás, entrou em contato comigo para saber se nós não representaríamos ele no Brasil naquela linha de serviço que a gente estava fazendo, né? E eles já tinham uma outra empresa aqui no Brasil que estava representando eles na parte de escritório de advocacia, na parte de consultoria, mais consultivo, né? E o nosso é mais, vamos dizer, prático, mais atuação prática de trabalho, né? Eu brinco que a minha área não é consultoria, é fazedoria. Então, a gente faz um pouco de tudo. Faz um pouco de tudo. Então, a gente eles viram vamos dizer, um casamento entre o que eles ofereciam na época no Brasil e o que a gente fazia. Então, nós passamos a trabalhar em colaboração com a Andersen Estados Unidos. Era vamos dizer, um acordo de colaboração em que nós trabalharemos juntos há algum tempo, representando eles no Brasil. Eles pegavam feedback dos clientes para saber se estavam sendo bem atendidos. E esse contrato poderia ser convertido no que ele foi no ano passado, em 2025, que foi um contrato de firma-membro, onde, de fato, a gente passou a chamar Andersen Consulting do Brasil, né? Deixamos de ser Albieri Associados e a gente passou a representá-los oficialmente no Brasil. Esse é um primeiro movimento, né? que a gente fez aqui no Brasil. Um segundo movimento que já está acontecendo, há 3 semanas atrás aproximadamente, a Andersen abriu capital na Bolsa de Nova York, né? Então hoje ela é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York e através dessa holding que ela criou, né, nos Estados Unidos, ela vai começar a adquirir as empresas ao redor do mundo que quiserem fazer parte da rede global de fato, né? Então hoje a gente faz parte de um contrato de representação, num contrato de uso de marca, etc. Mas a gente vai ter a oportunidade no futuro próximo, aí 18 meses, vamos chamar aí 12, 18 meses, de realmente entregar a empresa brasileira para a Andersen Estados Unidos em troca de ações da rede global. Que legal. Então a gente vai ser, vamos dizer, um sócio global da rede Andersen. Assim como funciona mais ou menos nas grandes empresas de auditoria, de consultoria, né? Então a Andersen está fazendo esse movimento que deve acontecer nos próximos 12, 18 meses. Então, a gente, vamos dizer, os líderes de empresas nos outros países, assim como eu, vão passar a liderar a operação local, mas como um CEO, né? Como, vamos dizer, um acionista da empresa global, não como um dono da empresa, vamos dizer, aqui no Brasil, né? Que legal. Aquela história que começou em 2011, prestando serviço para algumas empresas de varejo, se transformou, né, com a chegada da Andersen, com essa sociedade, essa parceria. Enfim, fugiu um pouco daquilo que você imaginava, mas fugiu de uma forma muito positiva, Luiz. Eu costumo brincar que nós estamos com um problema bom para resolver, que é adaptar toda a nossa governança, cultura também tem uma questão que envolve, né, em disseminar a cultura mais americana, né? Eu sempre trabalhei em empresa americana, Arthur Andersen, General Motors, Walmart são empresas americanas, então é fácil. Sim. Mas
temos alguns desafios, né, dentro da cultura brasileira, mas, vamos dizer, nunca planejei, né, chegar nesse nível de atuação global, nessa abrangência, ter uma representatividade. Realmente a ideia era ser uma boutique aqui no Brasil, mas eu acho que, assim, fruto do trabalho de todas as pessoas que estão conosco, né, eu sou apenas, vamos dizer, um facilitador, aí, um maestro aí da orquestra, mas a orquestra é formada essencialmente por cada músico, né? Então a nossa equipe é muito boa, todas as pessoas têm um nível de dedicação excelente. A gente conseguiu formar ao longo dos anos muitos associados, né? Então tem pessoas que entraram comigo lá 15 anos atrás, que eram analistas júniores, estagiários, hoje são sócios da empresa. Então a gente fez um trabalho, né, de formação das pessoas do ponto de vista técnico e pessoal, né? As pessoas foram se entregando ao negócio e vendo o sucesso da coisa. Então, eu acho que tudo isso aconteceu como, vamos dizer, um amadurecimento da própria equipe e do trabalho de todo mundo, né? Então, foi realmente uma alegria, né? Quando a gente pôde começar a viver essa realidade aí com a Andersen. Que legal. Bom, a Andersen Consulting, ela oferece aí uma série de serviços, né, de terceirização, fiscal, financeiro, folha de pagamento, projetos especiais, implementação de tecnologia. Agora, eu gostaria que vocês contassem quando e como, né, a Andersen é procurada. Assim, as empresas, elas estão em qual necessidade, em qual momento da tua trajetória, né? Precisando mais do quê? O trabalho fiscal, financeiro, e como, de repente, às vezes, precisa um pouco de tudo, todos esses serviços. E como que vocês estabelecem uma prioridade de como atacar primeiro? Em qual área vocês vão começar aquela atividade? Boa pergunta, Thiago. A gente costuma brincar aí nessa situação que você pode procurar ou pelo amor ou pela dor, né? Sim, sim. Então, tem empresários ou empresas, né, gestores de empresas que nos procuram porque tem uma ideia e querem desenvolver essa ideia, implantar, ver viabilidade, implantar. Então, ele não tem uma necessidade, vamos dizer, não está com uma dor específica. Então, vou dar alguns exemplos, né? Tem empresas, né, multinacionais, a gente atende praticamente todas as montadoras, grandes montadoras aqui no Brasil. Então, uma grande montadora, por exemplo, não precisa necessariamente de alguma coisa, tem estruturas internas que podem se resolver. Obviamente, ela pode ter uma consultoria, uma opinião, mas não tem, muitas vezes, uma necessidade latente. Mas, um exemplo, né, uma gestora de uma grande montadora me procurou no ano passado e falou assim, pô, Bieri, o PIS e COFINS vai acabar o ano que vem, né, com a reforma tributária. Eu tenho uma equipe aqui de PIS e COFINS, acho que não faz sentido manter a equipe fazendo PIS e COFINS, porque daqui a um ano não tem mais. Eu queria redirecionar a minha equipe para outras coisas aqui dentro e eu queria que um terceiro assumisse o meu PIS e COFINS aqui, porque vai acabar. E no final do ano que vem, né, que é esse ano aqui, 2026, vocês saem como terceiros e a minha equipe fica treinada em outras especialidades. Quer dizer, ela teve uma excelente ideia, né, de utilizar a equipe dela para outras coisas, treinar para outras coisas, e colocou um terceiro para fazer aquela atividade que é rotineira e que vai acabar. Então, quer dizer, esse aí foi um exemplo de uma boa ideia, né, que um gestor teve para poder adaptar a sua realidade e utilizar vamos dizer, o capital humano que ele tem da melhor forma, e utilizou um terceiro para isso. E tem situações super críticas de uma empresa. A gente também atende aqui todas as grandes empresas de telecomunicação do Brasil, né, as 4 maiores aí. Então, uma delas, por exemplo, sofreu um auto de infração enorme, né, no municipal, por uma questão de imposto, né, municipal, e obviamente o auto de infração, depois de uma análise dela, estava com um erro, então que causaria um prejuízo para a empresa. Eles precisariam de um perito, né, para fazer um laudo para atestar aquele racional, né, que tinha sido aplicado incorretamente pelo município. E então precisava de alguém independente para poder fazer a análise. Então daí procurou a gente, aí nesse caso pela dor, para poder apoiá-los a resolver um problema prático, né? Sim, sim. Mas obviamente dentro desse espectro, né, de uma ideia que uma empresa tem, que ela quer implementar, ou de uma necessidade latente, a gente tem uma gama muito grande de serviços que a gente pode prestar.
Então, alguns exemplos também que eu costumo citar. Tem uma empresa que tem um funcionário, uma funcionária que vai sair de licença maternidade. Você precisa botar alguém no lugar, né? Temporariamente, porque aquela pessoa vai voltar e vai continuar o seu trabalho normalmente. Então, a gente aloca um profissional com aquela especialidade, a pessoa está na nossa folha, mas ele fica alocado lá sob gestão do cliente durante aquele período. Quando a funcionária voltar, a pessoa sai. Tem casos que uma empresa está passando por um processo de auditoria, porque ela vai querer vender uma unidade de negócio, uma auditoria normal, e ela vê uma necessidade de apoio para deixar os papéis de trabalho prontos de forma mais rápida, mais ágil, para entregar para a auditoria. Então, ela contrata um terceiro para ajudar a montar aqueles papéis de trabalho dentro da contabilidade. A gente também faz, por exemplo, folha de pagamento. Aí toda empresa praticamente terceiriza a folha de pagamento pela sua especificidade, enfim, dados sensíveis que a área tem que lidar. Então, a gente também faz a terceirização da folha de pagamento, que é uma coisa mais rotineira mesmo. Então, quer dizer, tem muitas possibilidades, né, da empresa nos procurar, e tanto numa necessidade latente quanto numa ideia que a empresa tenha, ou se ela quiser trocar uma ideia, fala, poxa, isso aqui é a minha estrutura, minha área administrativa, o que você sugere, né? A gente está sempre aberto a ter essas conversas. Na nossa unidade de negócio, na minha unidade de negócio, que é a parte realmente de terceirização, né, e essa parte consultiva mais operacional que a gente chama, esses bate-papos eles não são cobrados. Então, acontece bastante de a gente conversar com os clientes, ter lá umas reuniões estratégicas para poder ver a gente falar o que a gente está vendo no mercado e ver se a pessoa, se o gestor, o seu empresário vê sentido naquelas atividades que a gente tem feito recentemente. E sai muita coisa boa, né? Sai muita coisa interessante dentro dessas conversas. Porque justamente a gente vende a implantação da solução e não a ideia, né? Então, é uma característica do nosso negócio também interessante, que pode fazer sentido para muitas empresas, muitos gestores aí. Nesse caso, né? Você voltando ainda a falar sobre como atuar, né? Às vezes uma empresa, ela contrata a empresa de vocês, a consultoria, para um serviço específico, ou ela, de repente, ela também contrata para diferentes áreas? A gente atende multidisciplinarmente, né? Então, a minha área especificamente é a área mais administrativa. A gente atua na contabilidade, no financeiro, no fiscal, na folha de pagamento, dentro da área de tecnologia também. Mas na Andersen Brasil nós temos outras áreas importantes, por exemplo, logística, né? Então, a gente atua desde da consultoria para ampliação da malha logística, até tem casos recentes e famosos, né, de grandes livrarias que fecharam, né, pela questão aí de livros online, etc. Sim. A gente atuou na parte reversa, para poder fechar a empresa, onde ela deixa o centro de distribuição para atender poucas lojas. Se uma loja não pode ser um centro de distribuição específico para aquela região. Então, a gente atua dentro da área de logística, desde a ampliação do negócio até a restrição de um negócio, desde como você dispõe um produto numa prateleira para ser mais acessível, né, para fins de revenda, até realmente o cálculo logístico tributário que hoje existe. A gente trabalha também na parte de fusões e aquisições. Trabalhamos como escritório de advocacia, né? A gente tem um escritório de advocacia aqui no Brasil, que atua full service também, dentro de todas as áreas do direito. Então, realmente é uma gama grande de atuação. E hoje tem, vamos dizer, nas empresas tem muito usual estruturas matriciais, né? Então, por exemplo, a área tributária está junto do comercial para verificar se o fornecedor está aplicando a correta tributação na compra daquele produto que vai ser revendido. Então, você tem uma atuação dentro da área comercial e da área tributária. Então, muitas vezes a gente está atuando na empresa numa área específica e a gente tem que chamar um colega de outra área para poder deixar o serviço completo o melhor possível para o cliente. Isso que é legal, né? O fato da Andersen ter vários braços, vários parceiros, né? Consultores de diferentes áreas que podem atender. De repente, como você falou, às vezes a Andersen Consulting é contratada para atender a parte comercial, mas tem um tira-dúvida ali que pode contar com um parceiro, um consultor para tirar aquela dúvida em outra área
que está conflitando, né? Exatamente, é isso que a gente é cobrado também esses são, vamos dizer, são pontos positivos, né, da gente estar dentro de uma estrutura global. A gente é cobrado disso pela Andersen US. Então, eles são muito claros no desejo, na necessidade de ter plataformas em todos os países. Hoje nós estamos em 170 países, 172 países. E a ideia é que em cada país haja uma plataforma que eles chamam de One Stop Shop. Ou seja, você entra e você consegue comprar tudo que você precisa. O antigo mapping, né? Bacana. Desde geladeira até meia você encontra lá no negócio. Então... Tem um pouco de tudo. Exatamente. Bom, a Andersen Consulting Brasil, hoje capitaneada aqui em nosso país através do senhor Luiz Albieri, tem também o trabalho de RH, seleção, contratação, né? E no modelo de staff Loan, que é o trabalho de alocação de profissionais de uma maneira temporária, né? E qual o perfil que é mais procurado hoje pelas empresas e quais indicadores vocês utilizam para provar que, de fato, aquele profissional vai dar resultado para a empresa que está contratando o serviço de vocês? Tiago, a gente começou atuando bastante forte, né, lá atrás, mais de 10 anos atrás, em empréstimo de funcionários, né? Então, é o que a gente chama aí de staff loan, ou até, vamos dizer, alocação de profissionais, né? Então, a empresa está precisando de um analista contábil. Ele sabe que é temporário, vai ser 6 meses, 8 meses. Então, ele pode buscar uma empresa de recrutamento e seleção, né? Em que ele faz um processo seletivo e tal, contrata aquela pessoa como temporária, registra na folha dele e tal, depois acaba o contrato temporário, a pessoa se desliga. E esse processo é, de certa forma, desgastante. Você tem que achar uma empresa de recrutamento e seleção, fazer um monte de entrevista, passar por dinâmicas. Aí, se não dá certo esse profissional, porque às vezes o profissional é muito bom, mas a cultura da empresa não encaixa. Então, você tem que passar de novo. Então, a gente encontrou uma solução de ter um pulmão de profissionais, né, com uma gama de especialidades que estão prontos para atuar nas empresas. Então, o cliente fala, puxa, eu queria uma pessoa aqui toda a última semana do mês para me ajudar no fechamento contábil. Então, a gente aloca aquela pessoa lá, fica uma semana, volta, no mês seguinte volta de novo. Eu preciso de uma pessoa temporária por 3, 4 meses. Ela fala o perfil e a gente aloca aquela pessoa. O que sai bastante, né, hoje no Brasil, não podia ser diferente, é a parte fiscal, né, a parte tributária, porque você tem... isso vai ser simplificado com a reforma tributária de alguma forma, mas a transformação acaba em 2033. Isso. De hoje até 2033 vai dificultar bastante, que a gente vai estar com 2 sistemas simultâneos acontecendo, né? Depois a gente pode entrar um pouco no detalhe se você quiser. Mas o fato é que dentro da área fiscal você tem desde profissionais de emissão de nota fiscal, faturamento, profissionais de análise de tributos retidos na fonte, tributos diretos, indiretos, IPI, imposto de renda, PIS/COFINS, imposto de importação, quer dizer, é uma gama muito grande. Então, hoje, talvez 50% das pessoas que a gente tem alocada nos clientes é voltado para a fiscal. Os outros 50% está dividido aí em contabilidade e tesouraria, assim, são as grandes áreas. Temos alguma coisa também em RH, né? Folha de pagamentos, RH. Alguma coisa também em processos que envolvem logística, né? Então, atuação em centros de distribuição e tal. Mas, vamos dizer, o grande foco hoje é voltado... Tem alguma coisa fiscal no meio, né? Mesmo esses trabalhos que a gente faz na logística, a gente atende hoje o maior centro de distribuição logística da América Latina. A gente tem a equipe nossa que está lá dentro fazendo a operação logística administrativa, né? Então, chega um caminhão, a gente tem que pegar a nota, dar entrada no sistema, ver se bate com o pedido, ver se o imposto está certo. Então, tem alguma coisa comercial de você analisar pedido comercial com a nota fiscal, ver questões ali de logística mesmo, mas, sei lá, 80% do trabalho, 70% do trabalho é vinculado a alguma análise fiscal. Se o CNPJ está certo, a inscrição estadual, o NCM da mercadoria, enfim, outras características que podem impactar na entrada da nota fiscal no sistema do cliente, né? Bacana. E esse profissional, o staff Loan, que está lá alocado na empresa, pertence ao banco de talentos da Andersen Consulting ou é um profissional direto da Andersen Consulting? Como que funciona exatamente isso?
Todos os nossos funcionários são folha de pagamento nossa, né? Então, são todos CLTs, tem todos os benefícios de mercado, plano de saúde, vale-refeição, enfim. Então, a gente atende todos os requisitos do sindicato. Então, eles são funcionários nossos que a gente aloca no cliente. Então, são pessoas nossas, estão lá com o nosso uniforme ou com o nosso crachá, atuando dentro da empresa. Quando acaba aquele trabalho, dificilmente a gente desliga as pessoas. A gente, como tem uma vamos dizer, rotatividade grande de entrada e saída, né, de clientes, e essa entrada e saída, né, não nem muito por questões, vamos dizer, por questões comerciais, né? Então, eles começam um trabalho, às vezes é de 6 meses o contrato, o cliente tem um orçamento para 6 meses, acaba aquele trabalho, volta aquelas pessoas, mas já está começando outro. Sim. Então, a gente dificilmente desliga as pessoas quando acaba um trabalho. Acho que, sei lá, em 15 anos aí de empresa, 2 vezes a gente precisou fazer isso. Uma foi, acho que naquela crise de 2008, teve uma crise bancária grande em 2008 nos Estados Unidos, aquela bolha lá do imobiliária, né? E naquele ano os clientes tiveram uma restrição orçamentária muito grande. A gente teve uma volta importante de profissionais, encerramento de projetos por questões orçamentárias. E naquele ano eu lembro que a gente precisou de fato fazer uma redução, né? Teve até... Foi engraçado porque não era muito a nossa característica, nunca foi. E a gente foi chamado lá no sindicato para explicar por que nós estávamos fazendo aquilo, que nunca tinha acontecido. E nós explicamos, o sindicato entendeu, a gente fez um plano até de desligamento junto com eles e tudo, e correu tudo bem. Mas foram casos muito pontuais. Graças a Deus a gente consegue hoje ter as pessoas de volta no escritório e realocá-las, né? Ô Luiz, e agora quais indicadores que vocês utilizam para provar que os resultados positivos que esse staff Luan vai oferecer para aquela empresa que está contratando? Olha, excelente pergunta, Thiago, porque numa primeira análise, né, vamos dizer, intuitivamente, o empresário ou o gestor de um departamento específico vai falar, poxa, vai ser mais caro eu ter uma pessoa aqui, um terceiro, porque ele vai estar ganhando praticamente a mesma coisa do que eu contratar um funcionário, só que eu tenho que pagar a margem de lucro daquela empresa, eu vou ter que pagar os impostos que a nota fiscal vai ter. Só que tem vantagens intrínsecas nisso, né? E passa por uma análise um pouco mais ampla do que analisar do que ver uma posição isolada, né? Então eu começo explicando que os departamentos que eu vejo hoje que têm grande sucesso, né, que tem uma gestão de grande sucesso, tem ali de 15% a 20% do departamento terceirizado. Então, ele não terceiriza tudo. Até não é recomendado terceirizar tudo. Então, você terceiriza de 15% a 20% do seu departamento. Por quê? Depende do tamanho do departamento, você tem diversas especialidades de profissionais ali dentro. E as demandas, elas migram. Então, uma hora ela está na área contábil, uma hora está na área fiscal, uma hora está no fiscal direto, uma hora no fiscal indireto, uma hora está na folha. Então, você pega, por exemplo, um CFO que cuida de todas essas áreas, se ele deixar um terceiro em cada área, quando ele precisar tirar da contabilidade e colocar no fiscal, ele passa a mão no telefone e eu tenho 2 dias para atendê-lo, né? Não está no contrato. Sim. Se ele precisar fazer um movimento interno, ele vai ter que falar com o RH, vai ter que desligar aquela pessoa. Às vezes o RH não permite que seja desligado. Às vezes tem várias questões aí de empresa que não pode desligar um funcionário naquele momento. Ou ele vai ter que pegar aquela pessoa e migrar de área. Não é a especialidade daquela pessoa, então ele vai ter que treinar aquela pessoa em outra área. Então, quando você já tem no seu quebra-cabeça um percentual de pessoas terceirizadas, você brinca, né, da melhor forma que te atenda naquele momento. E sem contaminar até o engajamento da área, porque é normal, né, as empresas, né, de um porte médio ou maior precisarem, né, ter diversas migrações de especialidades ali ao longo da sua vida, e você desliga um, contrata outro, isso mexe com o engajamento da equipe, né? E isso também é uma solução para esse tema. O outro ponto positivo, né, se a empresa for, vamos dizer, menor ou não tiver tantos funcionários que permita que a empresa brinque, vamos dizer, com essa questão de terceiros, o que eu costumo colocar é que numa atuação, né, com um profissional externo, você não está contratando só aquela mão de obra externa, porque aquele profissional não está sozinho, né? Então, todos os nossos funcionários são orientados e incentivados a pedir ajuda para o escritório. Então, ele está lá, por exemplo, montando uma planilha, né? Então, se deu conta lá que está com uma dificuldade no Excel. O natural de um funcionário é falar
com o colega, falar com o chefe, às vezes não sabe, vai ter que gastar um tempo para poder chegar naquela solução. Sim. Pô, como nós somos, né, 350 pessoas na minha área, 1.000 pessoas aqui no Brasil, ele manda lá uma mensagem interna dentro do nosso comunicador interno ali e a gente vai voltar com uma solução rápida para ele. Então, isso acaba ajudando bastante o dia a dia. Um outro ponto também interessante é que quando a pessoa contrata a nossa empresa, a gente também oferece alguns tipos de treinamento que pode ser estendido aos funcionários daquela própria empresa. Então, aquele funcionário, por exemplo, vai fazer um treinamento, por exemplo, em reforma tributária, que agora está na onda, né? Está na onda. Então, nós estamos com uma série de vídeos no YouTube gratuitos para um treinamento completo de reforma tributária no YouTube. Depois a gente consegue passar o endereço para postar aí no podcast. Até agora já foram gravadas 18 horas de aula. A gente vai ter 24 horas de aula sobre os temas principais aí da reforma tributária. Mas, então, voltando lá ao assunto, só uma brincadeira à parte, tem um amigo meu que já tem uma certa idade e ele fala que ele brinca que as conversas, né, conforme ele foi ficando mais velho, foi sendo mais difíceis, que eles faziam um hiato na conversa, mas ele não conseguia voltar para o ponto que ele estava, porque ele não lembrava. Boa. Então, isso do programa do governo federal chamado Foco Zero. Foco Zero. Começa numa linha de raciocínio e vai parar num outro assunto totalmente diferente. Mas eu voltando, eu ainda lembro onde eu tô. Não, tá tudo bem. Mas voltando ao ponto. Tá tudo bem. Segue o jogo. Mas voltando ao ponto onde você perguntou, a gente, por exemplo, tem assuntos técnicos, né? Que a pessoa vai se deparar lá no dia a dia, que ela vai ter todo um suporte da empresa. Quer seja por treinamentos que a gente já tenha, quer seja pelo corpo consultivo que a gente já tem constituído. Então, eu acho que tem vários aspectos que podem ser observados, né? Que realmente, assim, até onde eu conheço aí hoje, o output é realmente uma vantagem para que a empresa utilize terceiros de alguma forma, né? De novo, eu vivo disso, né? Mas eu não recomendo que se terceirize tudo, né? A área toda e tal. Sempre é bom ter uma inteligência interna, um histórico interno. Mas alguma parte eu recomendo de fato, que eu vejo que os ganhos são grandes para as empresas. Bacana. Estamos batendo um papo hoje aqui com o senhor Luiz Albieri, compartilhando insights valiosos, e ele que tem uma linda trajetória, né, nesse universo empreendedor, né, com experiência internacional e que busca compartilhar um pouco de tudo aquilo que já viveu, de toda essa bagagem com os clientes, com os empresários. E aqui estamos tendo uma aula, né, de fato, aprendendo um pouco mais com o que ele faz à frente aí da Andersen Consulting. Você está gostando da nossa conversa? Então fica à vontade aí para você interagir também. Deixa nos comentários o seu feedback, enfim, a sua pergunta, enfim, sugestão. Fica à vontade aí para escrever a sua opinião no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Mais uma vez, lembrando, você que é empresário, empreendedor de qualquer que seja a área, também quer participar do nosso programa, do nosso podcast Mundo Empresarial, sinta-se convidado, viu? Entre em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, uma grande vitrine onde você tem oportunidade de fazer negócios. Você está falando para outros empresários, são quase 140 mil inscritos aqui no YouTube, um número que cresce cada dia mais e a gente está muito contente. Então, veja aí a oportunidade que você tem de mostrar o que você faz, de contar um pouco da tua trajetória empresarial para outros empresários também, tá bom? Entre em contato com a gente, participe do podcast Mundo Empresarial e também até mesmo do programa Mundo Empresarial, exibido nacionalmente todos os domingos às 8h30 da manhã pela Rede TV e também para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo através da VTV SBT. Participe, com certeza vai ser uma experiência muito bacana. Bom, voltando a falar da Andersen Consulting, aqui hoje com o senhor Luiz Albieri, que também atua com projetos especiais, né, de reconciliação, revisões, inventário. Eu gostaria que você falasse a respeito do assunto. É uma especialidade, um assunto um tanto delicado, que precisa de fato uma consultoria muito assertiva para tomar decisões nessa hora, não é mesmo, seu Luiz? É verdade, Thiago. Bom, ao longo da trajetória da empresa, né, a gente sempre trabalhando com terceirização, alocação de profissionais, a gente foi vendo uma necessidade de alguns clientes, até foi a pedido de alguns clientes, né, nós
montamos essa área de que a gente chama de projetos especiais. Então, são projetos que têm começo, meio e fim, que tem um entregável claro, né, que o cliente necessita ao final do trabalho, mas que ele não precisa só vamos dizer, alocação de profissão, da força de trabalho. Ele precisa de uma solução, ele precisa entender um problema, geralmente um problema complicado, precisa que a gente apresente uma solução, a gente debata com ele e depois percorra esse caminho que a gente decidiu em conjunto e entregue o produto final, né? Então, a gente, por exemplo, atende uma grande empresa petroquímica aqui no Brasil e ela tinha um problema gravíssimo de conciliação através do mecanismo contábil, de contas transitórias, enfim, que acabou perdendo o controle interno. E aí houve uma mudança lá na diretoria, esse diretor nos conhecia, me chamou lá e falou, puxa, Alberto, eu precisava de um trabalho aqui de conciliação contábil. A gente falou, pô, a gente aloca uma equipe, faz a conciliação. Ele falou, não é isso. Eu preciso que vocês venham aqui, conversem com o TI, entendam o que está acontecendo, por que chegou nesse nível de descontrole. Vai ter que envolver várias áreas, envolve a área de logística, envolve a área comercial, essa conta que todo mundo está usando na empresa está aberta para lançamento manual, enfim. É um problema que nós estamos tendo sério, está com muitos milhões lá de diferença e a gente tem que fechar o balanço, a nossa matriz não vai gostar que isso seja reportado. Então, nesse momento, a gente teve a ideia, né, de ter realmente uma equipe de consultores para poderem entender determinados problemas, né? Então, a gente vai na empresa e percorre, né, vamos dizer, um caminho meio socrático aí de fazer perguntas, entrevistas, entender o porquê das coisas, vincular, né, os dados contábeis com os extracontábeis. Esse é também um conceito muito importante, né, que a gente vê muitos profissionais assim, que têm alguma deficiência, né, nessa abordagem, profissionais contábeis, né, porque a contabilidade ela tem que refletir o mundo real. Né? Então hoje a gente está muito acostumado com o mundo virtual, tal. Você olha lá uma coisa, né? Você acaba não sabendo o que está por trás. A contabilidade especificamente ela tem que refletir a realidade. Então, quer dizer, um saldo que está no banco tem que ter um extrato bancário com aquele dinheiro na conta. Não tem muito como fugir disso, né? Sim. Vamos supor, um ativo que está lá, um carro que tem aquele valor, ele tem que ter aquele valor de mercado. Tem que refletir. Você não vai, se você for vender um carro por um valor que não está ali no livro, o livro está errado, né? Então, esse conceito contábil, né, da vinculação do mundo contábil com o mundo real, a gente tem muito firme, né, aqui na Andersen e a gente aplica isso nos trabalhos que a gente faz, nesse tipo de trabalho, né, contábil. Então, a gente criou uma sistemática de conciliação contábil muito interessante, né? A gente percorre todas as contas do balanço, né, da empresa, a que for necessária. A gente tem uma metodologia bem específica e desenvolvida para cada tipo de conta. E, assim, a gente faz conciliação contábil para os maiores varejistas do Brasil. São bilhões de lançamentos por mês que a gente concilia. A gente faz conciliação contábil para montadoras, para empresas de alimento, para petroquímicas, enfim, todos os segmentos aí. Então, nesse caso, exemplo, né, que eu estou dando da contabilidade, foi uma necessidade que a gente chegou com uma ideia de alocar um time, igual a gente sempre faz, e está ali o trabalho já acontecendo, o cliente precisaria só de mão de obra, mas o cliente falou, não, eu preciso de alguma coisa além, a gente desenvolveu, né, esse produto. E aí isso acabou se alargando para outras áreas, né, da empresa. Então, hoje, às vezes, a empresa está com um problema dentro da área administrativa, uma conciliação de cartão de crédito, né, um contas a receber de cartão de crédito, coisas que você envolve muitas transações, precisa de tecnologia, conciliações contábeis, a empresa está com um problema fiscal, tem lá um saldo no livro fiscal que não bate com o que está na contabilidade ou com as notas fiscais que ele emitiu. Enfim, N problemas, né, que precisa passar por um entendimento para você descobrir a causa raiz e, além de você consertar, né, apresentar a diferença e fazer o ajuste necessário, a reclassificação necessária, você apresentar uma solução que vai ser implantada e dali para frente a coisa não acontece mais. Sim. Então, é um trabalho que a gente tem dentro dessa área de projetos especiais, é uma área bem importante para a gente hoje e vamos dizer, uma área que tem um grande nível de satisfação dos clientes, porque a gente apresenta soluções de fato, apresenta um entregável, né, muito
tangível assim para o cliente no final do trabalho. Vocês trabalham também com parte de recuperação, um fiscal, no caso, uma empresa numa endividamento financeiro que está no fundo do poço lá, precisa de uma consultoria, ou de repente um trabalho, uma gestão interina nessa empresa? Trabalhamos também. São dois, vamos dizer, duas frentes que a gente trabalha. A gente trabalha tanto na parte de recuperação tributária, que a gente fala, então a empresa quer fazer uma análise da sua operação para ver se ela está eficiente do ponto de vista tributário. A gente não é, vamos dizer, não só faz isso, né? A gente tem muitas empresas que são focadas só nisso, na recuperação tributária. Mas esse é um subproduto do nosso trabalho, porque como a gente está no dia a dia, na apuração, na operação das empresas, apurando todos os impostos, fazendo todas as obrigações acessórias, a gente conhece, né, lacunas técnicas que fazem com que o cliente possa gerar alguma economia tributária. Então, a gente vai lá e aplica aquele conceito, né, que muitas vezes o cliente passa batido, e por a gente estar atuando em muitas empresas lá na prática, a gente tem conhecimento. Então, a gente faz um trabalho de recuperação de impostos, né? Isso costuma dar um excelente resultado, né? Claro, porque o cliente recebe lá um dinheiro que ele não estava esperando, né? E ele pode compensar dali para frente. Inclusive, agora com a reforma tributária, esse é um tema bem importante, né? O PIS e COFINS acaba. Isso. Então, o que você puder recuperar de PIS e COFINS esse ano especificamente é bem importante para poder compensar, né? E o nosso trabalho ele é bem prático, né? Como eu disse, a gente está lá no dia a dia das empresas, então a gente acaba não vindo com teses, com ideias mirabolantes que podem colocar em risco a empresa. A gente conhece onde pode estar realmente escapando o dinheiro ali de imposto. E o nosso trabalho ele pode ser complementar a qualquer outra empresa que já está fazendo, né? Então, tem lá uma empresa que já está fazendo um trabalho de recuperação tributária e tal, a gente pode chegar e fazer uma análise sem compromisso, uma análise adicional, né? Então, essa é uma frente. E a outra frente são empresas que estão com dificuldade financeira. Então, a gente tem um departamento financeiro na empresa que olha estruturação de dívidas, olha se a empresa está gerando caixa operacional para poder arcar com seus compromissos. A gente participa das renegociações com bancos, a gente tem acesso a bancos que podem oferecer linhas mais benéficas para as empresas. E não estava planejado aqui entre a gente, mas de primeira mão eu vou comentar contigo. A gente gosta de novidade, vamos lá. Se é spoiler, por favor, então conta. Nós lançamos esse ano, né? Oficialmente vai ser lançado esse ano, mas nós já estamos com a empresa montada e tudo. Sim. Um FDIC, é um Fundo de Investimento em Direito Creditório. Então, tem pouquíssimas empresas e consultorias no Brasil que têm um FDIC próprio. Né? Nós hoje somos uma delas. Então, o que o FDIC faz? O FDIC é um mecanismo, né? Uma operação criada exclusivamente para desconto de recebíveis. Então, a empresa emitiu um boleto, né? Prestou um serviço, emitiu um boleto para o seu cliente e esse boleto vence daqui 30 dias. Né? Ou ela vendeu por cartão de crédito, lá Visa, e vai receber da Visa daqui 20, 30, 60 dias, conforme o cliente dela foi pagando. Então, é muito comum a prática de antecipação de recebível. Né? Então, você vai no banco, você emitiu o boleto e fala, eu quero descontar esse boleto que vence daqui a 60 dias, quero receber hoje. O banco não tem maiores informações contábeis da empresa. Ele vai descontar um boleto, vamos dizer, às cegas, com base só na conta corrente que aquela empresa tem. Sim. Então, isso está precificado na taxa de juros do banco. Né? Então, o banco acaba cobrando taxas grandes, não porque o banco quer extorquir o cliente, porque ele não tem dados para poder... É uma segurança do banco, vamos dizer assim. Justamente, ele está embutido lá um seguro de outros recebíveis que ele não conseguiu performar. Então, isso encarece bastante a taxa de juros. Outro aspecto que tem nessa desconto de recebíveis é o IOF. O IOF é implacável, sobre cada operação vai incidir IOF. O FDIC, né, é uma solução que de cara não tem IOF, e como nós somos uma empresa de contabilidade, somos uma empresa de consultoria, a gente consegue fazer a análise do recebível do cliente com uma qualidade diferente do que os bancos fazem, porque a gente está lá dentro da contabilidade do cliente, a gente consegue olhar. Então, a gente vai começar a oferecer
provavelmente a partir de fevereiro, estamos ainda colocando capital, enfim, fazendo alguns testes sistêmicos no fundo, mas a gente vai começar a oferecer desconto de recebíveis para os nossos clientes, com uma taxa muito melhor do que a do mercado, sem IOF e com uma análise justa do recebível. Então, esse é um serviço que a gente vai começar a oferecer e até em decorrência disso, foi um projeto de 1 ano, a gente começou a discutir os regulamentos desse fundo em janeiro do ano passado, então foi 1 ano de projeto. Fomos assessorados por um escritório de advocacia de primeira linha, estamos o maior da América Latina. Temos como parceiros, né, gestores do fundo também uma empresa de primeira linha. Então, tudo isso demorou um tempo para ser estruturado e agora a gente vai poder começar a oferecer esse produto no futuro próximo, aí, daqui 3, 4 semanas, já vamos estar oferecendo esse produto para os nossos clientes. Ó, que legal. Então a gente tem essa área assim, estruturada que a gente pode apoiar os clientes do ponto de vista financeiro. Então, a Andersen Consulting, além da terceirização de uma gama de serviços que tem à disposição, tem a possibilidade também de ajudar o empresário, o empreendedor aí, né, a empresa endividada na possibilidade de recebíveis, né, antecipação de recebíveis por uma taxa consideravelmente melhor aí do que é comercializado no mercado. Verdade. E aí eu vou acabar até também fazendo uma brincadeira aqui, Thiago. Eu vou atribuir você o título não de entrevistador ou repórter, mas de parteiro. Parteiro? Porque você tá parindo as coisas aqui, as ideias. Coisa que nem tava no nosso site, no nosso... Tudo bem. Você tá ajudando a dar luz então, aí às ideias. Sempre que a Andersen Consult tiver novidade, por favor, venha, bata a porta, entre pra gente conversar aqui, pra compartilhar com a gente, com os nossos telespectadores aí, essas novidades. Que legal, me sinto lisonjeado e quando essa criança nascer, por favor, me chame pro batizado. Vamos sim. Chamaremos mesmo, você vai ser o padrinho. Bacana, vai ser um prazer, viu? E sucesso a essa criança, vida longa a ela, que possa ajudar a muitas empresas por esse Brasil. Obrigado. De verdade. Bom, o papo tá bom, a gente tá se alongando um pouco mais aqui. E, Luiz, eu gostaria que você falasse também da parte de tecnologia, que eu sei que a Andersen Consulting também oferece o sistema SAP, né? Muito conhecido e tal, que tem ajudado muitas empresas. E até que muita gente sabe, mas para ter um SAP precisa ter uma condição até que boa, né? Para implementar. E no caso da Andersen Consulting, pode possibilitar, desde a gestão, a implementação, enfim, a gestão para as empresas que precisam desse sistema, né? Isso, Thiago, é um bom ponto. A gente utiliza para prestar os nossos serviços contábeis, fiscais, financeiros, a gente utiliza o SAP. Então, a gente é certificado SAP, temos uma área de tecnologia que faz implantação, faz helpdesk, né, do SAP. Mas acho que o mais interessante para o nosso cliente, além, obviamente, do helpdesk, do dia a dia, que é uma commodity aí no mercado, a gente tem um produto bem exclusivo, né? Conheço mais 2, 3 aí concorrentes, né, colegas aí do mercado que oferecem isso. A gente faz a contabilidade da empresa dentro do SAP e o cliente pode acessar o SAP. Sem custo. Obviamente a gente vai cobrar só a licença de uso daquele usuário que ele vai ter, porque isso a gente paga direto para SAP. Mas vamos dizer, com um custo ali de R$300 por mês, R$400 por mês, ele tem um acesso ao SAP e pode olhar o dia a dia contábil dele, online. Então, tem clientes nossos, por exemplo, que ele quer fazer toda a parte de contas a pagar interno. Caixa, tesouraria, mais particular, ele quer fazer interno, mas ele faz dentro do nosso SAP. Então, a gente segrega uma instância do SAP para ele, chega uma nota fiscal, né? O SAP já tem um mecanismo de localização de notas fiscais emitidas contra aquele CNPJ, aparece lá no monitor, né? Num painel de notas fiscais, o cliente olha o painel de notas fiscais que foram emitidas contra ele naquele dia, aceita ou não. O que ele aceita já geram contas a pagar. Esse contas a pagar gera um arquivo, que chama arquivo KNAB, um caso específico, aí, um nome específico, mas sobe para o banco dele, Itaú, Unibanco, Bradesco, enfim, qual banco que ele for ter. Isso automático pelo SAP, ele só vai no banco e aprova o pagamento. Não tem nada mais disso de ficar digitando nota, digitando contas a pagar em banco, tendo que ficar olhando nota na mão, imprimindo.
está tudo embarcado dentro da solução que a gente oferece para o cliente. E isso é integrado ao nosso trabalho contábil, porque aquela nota fiscal vai ter que fazer parte da contabilidade, da parte do livro fiscal, da despesa da empresa, enfim. Então, a gente faz um trabalho, vamos dizer, hoje a 4 mãos com o cliente, usando a plataforma SAP. Então, tem tido uma aceitação bem grande, bem boa. Assim, alguns casos de sucesso, né? A gente começou a atender uma empresa que é uma fintech, hoje ela está muito grande. Ela começou pequenininha dentro do nosso SAP, a operação dela foi crescendo. Ela chegou no momento que ela falou assim, puxa, Albério, eu preciso internalizar aqui o SAP, eu vou ter equipe própria, eu vou ter uma equipe aqui interna e eu quero contar com vocês hoje como consultores, não mais como um outsourcing aqui contábil. Sim. E ela queria usar o SAP, a gente simplesmente copiou e colou a base do SAP no servidor dela, deu um treinamento, fez algumas parametrizações que ela precisou, ela estava, assim, 30 dias depois, não deu nem 30 dias, 3 semanas depois, ela estava com o SAP dela, usando o SAP dela, tudo com o nosso apoio. Então, eu acho que esse é também um diferencial legal que a gente traz aí para as empresas, para os empresários, que é usar uma ferramenta de ponta, sempre aí atualizada. Até o ano passado, se eu não estou equivocado, foi em setembro, a SAP lançou vamos dizer, uma instância nova que chama-se SAP Grow. É uma inteligência artificial já acoplada no SAP. Então, hoje, você quer tirar um balancete da empresa, você quer tirar quanto você tem de contas a receber hoje, para você poder confrontar com o banco, etc. Até o ano passado, você tinha que entrar numa transação do SAP, tirar um relatório de contas a pagar, um relatório de contas a receber, colocar no Excel, sei lá, e trabalhar aquilo. Hoje você fala com o SAP, você fala, eu quero meu relatório de contas a receber. Ele vai gerar o seu relatório de contas a receber, você fala para ele colocar numa planilha, ele coloca numa planilha, está nesse nível já o negócio. Prático, né? Bem prático. Então é realmente uma tecnologia, ela está em teste aqui no Brasil, acho que são 17 empresas que já estão usando e testando. Quer dizer, a coisa está indo para esse patamar, né, junto com o SAP, e nós, felizmente, vamos poder oferecer tudo isso para o cliente. E a Andersen Consult é uma empresa, ela tem a certificação. Certificação. É uma empresa certificada para implementar o SAP, enfim. Vender licenças. Que bacana. Eu até podia ter trazido. Quando a gente ganhou a certificação, a gente ganhou uma bandeira da SAP. Legal. Quando a gente leva o cliente no escritório, a gente levanta a bandeira lá da SAP, tira foto. Muito bom, muito bom. O papo tá bom demais, Luiz. Eu quero agradecer a tua presença e participação aqui. Mas a gente sabe que o tempo é curto, você tem outros compromissos, a gente sabe como que é. Mas sinta-se à vontade e voltar em outras oportunidades também para compartilhar mais histórias da Andersen Consulting. Antes da gente finalizar, por favor, suas considerações finais. Para quem está nos assistindo, esse ano 2026, um ano de muitos desafios, mas acredito que vai ser inspirador, valioso para quem souber aproveitar as oportunidades. Então, para quem é empresário, empreendedor, quer uma dica, um insight valioso de alguém que conhece tão bem esse universo empreendedor. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço muito o carinho de vocês aqui do mundo empresarial, todas as instalações e sempre a gente muito bem recebido. E eu queria talvez registrar, acho que a maior dica, né, valiosa aí que a gente pode dar para as pessoas é que vocês não estão sozinhos, né, na sua empresa, no seu departamento, e as empresas não precisam ter medo em procurar uma consultoria, né? Parece às vezes que não vai ter orçamento, que vai ser caro. A gente já fez cada arranjo no escritório assim para poder atender as pessoas, né? Tanto em parcelamento de pagamentos, quanto atrelado a resultados futuros, ao sucesso no trabalho. A gente atende empresas desde o simples nacional até grandes multinacionais. Então, a gente tem divisões para isso. A gente construiu dessa forma para poder atender todo o leque de pessoas que precisem. Então, acho que a grande dica, né, o que eu queria colocar para os meus colegas aí, empresários, para os líderes de departamento, é que vocês não estão sozinhos na empresa. Vocês podem contar com uma gama grande de consultorias, não só nossa, todos os nossos colegas aí, concorrentes, e não tenham medo em nos procurar, né? A gente sempre tenta atender com alegria, tenta trazer boas ideias, tenta adequar a nossa realidade
a realidade de orçamentária da empresa, que a gente sabe que é muito desafiadora. Então, contem conosco, né? Acima de tudo, a gente sabe que a gente está lidando com seres humanos do outro lado. Eu costumo brincar que eu sou engenheiro, né? E tem uma equação básica que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar nas empresas, né? Que um CNPJ é igual ao somatório de vários CPFs. Então, os CPFs podem contar conosco. Obviamente, tem uma relação institucional que a gente tem que cumprir através de contratos, etc. Mas tudo isso é muito facilitado, a gente tem uma flexibilidade muito grande e a gente fica à disposição para o que vocês precisarem. E também do nosso lado, né, a gente aprende muito, né, lidando com as áreas, com os empresários, com os diversos departamentos. Então, acho que é uma relação simbiótica e que, no final do dia, a gente tem que conseguir, além de tudo, fazer amigos aí no mercado, né? Parabéns, bonita história, fala bem, enfim, e com certeza vai inspirar muitos outros empresários que estão assistindo o podcast Mundo Empresarial. Obrigado, sucesso cada vez mais, um 2026 próspero para o senhor e para Andersen Consulting. Muito obrigado, Thiago. Feliz ano novo para todos vocês. Para nós todos, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, e você que me acompanhou até aqui, obrigado também pela grande audiência. Te disse que você ia gostar desse conteúdo, um episódio incrível, valiosíssimo, hoje aqui com o Sr. Luiz Albieri. Gostou dessa conversa? Então, estendo o convite para você compartilhar esse vídeo para outros contatos, para que mais e mais pessoas assistam, conheçam o trabalho da Andersen Consulting, também do Sr. Luiz Albieri. Obrigado pela grande audiência, o Grupo Convenção, parceiraço do podcast Mundo Empresarial. E mais uma vez, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí e compartilhe esse conteúdo para mais e mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.